brinquedo de parque de diversões, conhecido como carrinhos de bate-bate, pessoas conduzem pequenos carros envoltos em borracha, de forma que uma colisão entre dois carros é praticamente elástica. Suponha que um carro que contém um adulto de m igual a 80 kg e se desloca a uma velocidade de v igual a 1,3 metros por segundo, atinge um carro conduzido por uma criança de m igual a 40 kg, se deslocando com a mesma velocidade no sentido contrário. Suponha também que cada carro tem uma inércia de 200 kg. Então, esquematizando o nosso problema, nós temos um carro aqui com 280 kg, que seriam 200 kg do carro mais 80 kg do adulto, se deslocando a uma velocidade que eu vou chamar de V1i, igual a 1,3 metros por segundo. Esse carro, ele atinge um segundo carro de massa 240 kg, que seriam 40 kg da criança mais os 200 kg do carrinho, que se desloca no sentido contrário com uma velocidade que eu vou chamar de V2i, igual a menos 1,3 metros por segundo, e quando eu coloco esse sinal, eu estou implicitamente escolhendo aqui a direção positiva da esquerda para a direita. O item A pergunta qual é a velocidade do centro de massa do sistema antes e depois da colisão. Bom, aplicando diretamente a fórmula do centro de massa, a velocidade do centro de massa é uma média ponderada dessas duas velocidades com o peso de cada carrinho, ou seja, 280 kg vezes 1,3 metros por segundo, menos 240 kg vezes 1,3 metros por segundo, onde esse menos é relativo à velocidade do segundo carrinho, dividido pela soma das duas massas, 280 mais 240, é igual a 520 kg. Fazendo essa conta, bom, 1,3 fica em evidência, 280 menos 240 é igual a 40, a gente tem, portanto, 4 sobre 52 vezes 1,3. 4 vezes 1,3 é igual a 5,2, portanto, nós temos a velocidade do centro de massa é igual a 0,1 metros por segundo. E o enunciado pede antes e depois da colisão, e como os dois carrinhos podem ser pensados como um sistema isolado, a velocidade do centro de massa é constante, uma vez que não há forças externas agindo nesse sistema. Portanto, podemos incluir aqui a informação que essa é a velocidade do centro de massa antes e depois da colisão. Portanto, está aqui a nossa resposta ao item A. O item B pede para que, considerando que a colisão demora 0,2 segundos, calcule a aceleração média de cada carrinho durante a colisão e a força média exercida por um carrinho sobre o outro carrinho. Bom, para calcular a aceleração média, a gente precisa saber a variação da velocidade antes e depois da colisão. Para fazer isso, a forma mais direta de fazer isso é traçar aquele diagrama de velocidades em função do tempo, onde nesse diagrama a gente pode colocar aqui a velocidade do centro de massa, que é 0,1 metros por segundo, a velocidade do primeiro carrinho, que é de 1,3 metros por segundo positiva, e do segundo carrinho, que é 1,3 metros por segundo negativa. Numa colisão elástica, que é o caso, as velocidades elas se espelham em torno do centro de massa, ou seja, essa diferença de 1,2 metros por segundo do primeiro carrinho à velocidade do centro de massa, ela vai ser espelhada e, portanto, essa mesma diferença de 1,2 vai estar aqui também, 1,2 metros por segundo. Portanto, a velocidade final do primeiro carrinho pode ser escrita como menos 1,1 metros por segundo. O segundo carrinho também se espelha em torno desse centro de massa, portanto, essa diferença aqui, antes da colisão, que era de 1,4, ela vai se manter em 1,4 depois da colisão. Portanto, a velocidade do segundo carrinho após a colisão é igual a 1,5 metros por segundo. A aceleração do primeiro carrinho, então, pode ser escrita como a velocidade final menos a velocidade inicial, menos 1,1
menos 1,3 metros por segundo sobre o ΔT, que é 0,2 segundos. Fazendo essa conta, a gente tem menos 2,4 sobre 0,2, aceleração de menos 12 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do segundo carrinho é a velocidade final 1,5 menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é menos 1,3, portanto, dividido pelo ΔT, 0,2 segundos. 1,5 mais 1,3, 2,8, dividido por 0,2 é igual a mais 14 metros por segundo ao quadrado. Então, essas são as acelerações dos dois carrinhos. E a força que um carrinho exerce no outro pode ser calculado a partir da expressão que força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, a força no carrinho 1 exercida pelo carrinho 2 é igual à massa do carrinho 1, 280 kg, vezes a aceleração do carrinho 1, que é menos 12, e a gente obtém, portanto, menos, fazendo essa conta, menos 3.360 newtons. E a força do carrinho 2 no carrinho 1, pelo mesmo raciocínio, é a massa do carrinho 1 vezes a aceleração, e é igual, sem surpresas, 3.360 newtons, e o resultado que deveríamos de fato ter obtido, para ressaltar a lei da reciprocidade das forças, é que o módulo da força do carrinho 2 no carrinho 1 é igual ao módulo da força do carrinho 1 no carrinho 1.